Muita gente teme a escuridão exatamente por acreditar que ela esconda coisas sinistras que seriam capazes de fazer com as pessoas o que vemos acontecendo com esse homem. A origem dessa filmagem é incerta, já que alguns acreditam que tenha sido gravado em um manicômio, enquanto outros dizem que foi na própria casa da pessoa. E o que também parece um grande mistério é o que teria sido capaz de erguer o cara que vemos na filmagem dessa forma. Enquanto passava a noite em uma cabana na floresta, o dono dessa gravação começou a ouvir sons estranhos ecoando por toda parte. E quando saiu da casa para tentar descobrir o que estava acontecendo, foi isso aí que ele filmou. Saindo do meio da floresta, ouvimos a voz de uma mulher pedindo por ajuda. Só que, segundo o homem que faz a filmagem, isso não era possível, já que ele estava no meio do nada. E por esse motivo, o cara não teria tido coragem de entrar na floresta em busca de respostas, exatamente por acreditar se tratar de alguma coisa de outro mundo. Mas e você? O que acha que poderia estar por trás desses gritos? E você teria tido coragem de ir atrás deles? Eu adoraria saber o que você teria feito aqui nos comentários. Algumas pessoas acreditam que animais podem ser capazes de ver e sentir coisas do mundo sobrenatural. E de acordo com o dono dessa casa, não foi só o gato que percebeu algo estranho acontecendo, mas a sua câmera também. Durante a tarde, quando não havia ninguém na casa, uma vela em cima da prateleira se acende aparentemente sozinha, sem que nada visível aos nossos olhos pareça poder explicar essa situação. Situação que o gato também parece ter percebido, já que ele se levanta e olha na direção da vela poucos instantes depois dela acender. O dono da gravação diz não fazer ideia do que possa ter causado isso, e ainda contou que desde que se mudou para essa casa, tem ouvido barulhos inexplicáveis pelas paredes durante algumas madrugadas, o que teria feito ele acreditar que estaria vivendo em uma casa mal assombrada. Um outro caso intrigante sobre casas assombradas é o dessa família em Londres, que acredita que exista alguma coisa invisível presa na sua cozinha, alguma coisa de outro mundo. Segundo os habitantes da residência, cenas como essa, onde as coisas são arremessadas pela cozinha sem que haja uma explicação, acontecem o tempo todo. E o fato da vizinhança ter contado que a antiga moradora faleceu exatamente na cozinha da casa teria feito eles acreditarem que estão sendo assombrados pela antiga dona da casa. O que, sendo verdade ou só uma história da internet, é uma ideia assustadora só de imaginar dividir o teto com alguma coisa que não está mais viva. Mas mesmo assim, não aceita seguir em frente e continua entre nós.
Agora, se uma assombração habitando a cozinha da casa já é uma ideia apavorante, o caso dessa outra residência é ainda mais sinistro, pois, segundo os moradores do local, coisas como essa podem ser presenciadas por toda a casa durante as madrugadas. Além de sons estranhos e objetos sendo arremessados ao chão, em certo momento, as luzes do banheiro começam a acender e apagar rapidamente. Só que quando a pessoa que faz a filmagem vai até lá, não encontra nada. Após a publicação dessa filmagem em busca de respostas no canal Sabia El, os moradores dessa casa esperavam uma solução para o seu problema. Porém, muitos comentários são céticos sobre a veracidade das filmagens, ou até mesmo sobre a existência de algum fenômeno paranormal real naquele lugar. Já outros, os que creem que fantasmas podem estar de fato assombrando aquela casa, sugerem que a família se mude o mais rápido possível, antes que as manifestações fiquem ainda mais violentas. Durante um passeio no final da tarde pelo parque, uma garota chamada Tiffany e sua família presenciaram esse rastro no céu, parecendo que algum objeto estava caindo. Is that a plane going down? I don't think it's a plane. What is that, James? I can't even tell you, but I don't Hey, know. Mom, can Joey see him? Joey, look through my phone. Após postar essa filmagem, algumas pessoas comentaram que poderia se tratar do contrail de alguma aeronave. Porém, como não vemos nenhuma nas imagens, outras pessoas já duvidam dessa teoria e acham que algo caiu do céu naquela tarde, o que, se for verdade, torna tudo ainda mais misterioso, já que naquele dia não houve registros sobre quedas de aeronaves, meteoritos ou qualquer outra coisa naquela região. E quanto a você, alguma ideia do que possa ser isso? Existem muitas coisas assustadoras que podem acontecer na calada da noite, mas nem sempre é preciso ter alguma ligação com o sobrenatural para deixar alguém verdadeiramente apavorado, como é o caso do que vem acontecendo com essa mulher, que descobriu que, mesmo não conseguindo se lembrar de nada, passa horas da sua madrugada acordada. E ela descobriu isso através dessa câmera que registrou durante uma semana inteira todas as vezes que ela se levantou ou simplesmente ficou sentada na cama olhando para o nada. E tanto para ela quanto para qualquer pessoa que passe por isso, é impossível não se assustar por estar vivendo uma situação assim, sem nunca se lembrar de nada. Partindo da crença em que a alma das pessoas que já deixaram essa vida poderiam coexistir com os vivos, só que em uma frequência diferente, invisível aos olhos da maioria de nós, eu te pergunto, essa filmagem feita pela câmera de segurança da casa poderia mostrar algum desses espíritos? No vídeo, vemos um homem descer as escadas e cruzar no meio do caminho, sem ver ou perceber qualquer coisa, com uma espécie de sombra que parece ter o formato de alguém subindo as escadas. E quando chega ao topo, sai flutuando rapidamente para fora do campo de visão da câmera, deixando no ar se isso poderia ou não ser uma evidência da existência da vida após a morte. Enquanto filmava uma festa na piscina, o dono dessa câmera nem percebeu que algo sinistro acontecia durante a filmagem. E agora eu te convido a tentar descobrir o que foi.
Se você conseguiu perceber, por favor, comente aqui embaixo que eu vou favoritar o seu comentário. Mesmo não tendo visto nada lá na hora, quando foi assistir a gravação, o homem percebeu essa menina no gramado que surge do lado esquerdo da câmera, mas desaparece num piscar de olhos assim que a câmera volta instantes depois. E como a pessoa que fez a filmagem alega que não havia nenhuma garota ali no momento do vídeo, mas o fato dela estar vestida com roupas nada adequadas para um dia na piscina, que na verdade mais parecem ser roupas de outra época, algumas pessoas passaram a acreditar que a garota na verdade possa ser uma manifestação do paranormal. No início da noite, quando um grupo de amigos estavam guardando algumas motos e bicicletas na garagem, a câmera de segurança da casa acabou registrando uma situação bem sinistra e difícil de ser explicada. Enquanto carregavam as coisas, essa sombra surge caminhando por entre eles por diversas vezes. E assim como parece ser uma sombra semi-transparente aos olhos da câmera, para os garotos deve ser ainda mais imperceptível, já que eles parecem não notar qualquer coisa de anormal caminhando entre eles, fazendo dessa filmagem algo ainda mais estranho. Existem mistérios que assombram a internet por muito tempo, e um deles é a filmagem feita por um grupo de investigadores do paranormal em um prédio conhecido como Valentine Hall, em Nova York, e foi feito durante uma noite há quase 2 décadas atrás, onde eles tentavam contato com as entidades do local, que tem a fama de ser assombrado, existindo vários relatos de músicas sendo ouvidas pelos corredores, além de objetos sendo arremessados nas paredes do prédio, e agora com essa filmagem para se juntar à lista de coisas estranhas relatadas por lá. Enquanto faziam um teste de câmera, vemos que na frente dessa mulher, alguma coisa surge, se move por alguns instantes e desaparece logo em seguida. Apesar dessa filmagem ter passado por várias análises ao longo do tempo, até hoje é impossível determinar com certeza o que é isso que vemos surgir bem na frente da câmera. Mas aqueles que acreditam no sobrenatural têm a resposta para essa pergunta na ponta da língua, afirmando categoricamente que se trata de uma manifestação do espírito de algum morador desse antigo prédio construído em 1897. E que hoje se encontra abandonado e aos pedaços, pois ninguém tem coragem de morar lá. Uma família acostumada a fazer vídeos para as redes sociais decidiu instalar câmeras por toda a casa para aproveitar cada momento e transformar em conteúdo digital. Só que eles não esperavam que acabariam gravando algo misteriosamente sem explicação. Enquanto trabalhava e conversava com seu filho, o homem percebeu a porta da geladeira abrindo aparentemente sozinha. E assim que vai até lá para investigar com mais atenção, isso aí acontece. Antes que o homem consiga chegar até lá, a porta novamente abre, dando um baita susto no cara que foge do local sem nem querer saber qual o motivo por trás desse estranho fenômeno.
No final das contas, eles nunca conseguiram descobrir o que teria causado a abertura e fechamento da geladeira, mas dizem que não existe nada por ali que pudesse explicar o que aconteceu naquela tarde, e contam também que preferiram deixar essa história para lá, para continuar vivendo na casa sem medo de coisas do além. Como já vimos hoje, filmagens antigas podem ser muito assustadoras, principalmente aquelas que não conseguem ser desvendadas com o passar dos anos. E quando o assunto são vídeos apavorantes, é impossível não se lembrar dessa gravação. A história da filmagem começou quando o dono da casa passou a ouvir barulhos estranhos na cozinha, só que sempre que descia até ela, não encontrava nada, e por achar ser um animal escondido, instalou essa câmera para descobrir o que fazia os tais barulhos. Só que o que ele nem imaginava é que poderia nem ser um animal, e sequer poderia ser desse planeta. A filmagem acabou registrando essa criatura com uma cabeça enorme, com grandes olhos escuros e uma boca minúscula, lembrando muito as velhas e já bastante conhecidas histórias sobre os alienígenas chamados de Greys. E é claro que um vídeo desses sempre atrai muita atenção, onde a maioria das pessoas acusa a gravação de ser uma fraude, com um suposto ET sendo apenas alguém com uma máscara. Mas também existem algumas pessoas que apontam detalhes como o piscar de olhos da criatura para rebater essas críticas e defender que talvez haja verdade por trás dessa filmagem. Mas e você? Qual a sua opinião sobre esse caso? Uma legítima criatura vinda de outro planeta ou apenas uma farsa assustadora arquitetada para viralizar na internet? Quando estacionou seu caminhão para dormir nessa parada de caminhoneiros no Canadá, o motorista que gravou essa filmagem não esperava ouvir isso. I don't know. What the hell is that? What the heck is that? What the absolute is that? Starting to regret that I stopped at this rest stop. And they say Bigfoot isn't real? I don't even want to stick my arm out the window. Vindo das profundezas da floresta, ouvimos esse urro assustador ecoando por todo o estacionamento. E mesmo em meio a todos os barulhos provenientes do tráfego intenso da estrada, nós conseguimos ouvir em alto e bom som os barulhos vindos do mato, provando que, seja lá qual for a criatura que esteja emitindo esse barulho, é algo capaz de gelar a espinha de qualquer um só com seu grito. Ainda mais vindo de um local famoso por lendas como dos lobisomens, wendigos, pé grandes e tantas outras criaturas. Enquanto gravava seu treino no teclado, coisas sinistras começaram a acontecer por toda a casa e a assombrar esse jovem músico que filmou tudo.
Que... Alô? Enquanto caminhava apavorado pela casa, encontrou vários objetos jogados ao chão, além de barulhos esquisitos saindo pelos cômodos, incluindo o som do seu próprio teclado. Só que o mais sinistro ainda estava por vir. Enquanto estava em um dos quartos, a televisão na sala liga e começa a transmitir uma estática bizarra sozinha, que deixa o cara ainda mais apavorado, ao ponto de gritar de medo a cada barulho que acontece em seguida, até que a gravação finalmente é encerrada. Com portas batendo sozinhas, a televisão com uma sinistra estática e todos os sons que ecoaram pela casa, uma coisa acabou passando despercebida por muita gente, o que talvez seja o detalhe mais assustador dessa gravação. E eu lhe pergunto, você viu essa coisa? Enquanto passava pela sala, esse vulto parado, bem ali de pé, é filmado por um curto período de tempo, porém, tempo suficiente para fazer muita gente acreditar que essa coisa, seja lá o que for, esteja por trás de todos os eventos que aconteceram naquela noite. Quando se deparou com um bode atravessando a rua no Rio de Janeiro, esse homem decidiu fazer uma filmagem com seu celular. Ele só não percebeu que estava filmando bem mais que o animal. Qual é, mano? Do nada, um bode, mano. Um bode, do nada. Na gravação, vemos essa figura estranha, parecendo ter um rosto disforme e usar uma longa roupa escura. E apesar de, para algumas pessoas, a filmagem ter sido feita com computação gráfica, um detalhe no vídeo comprova que realmente tinha alguma coisa ali. Repare como o inocente animal vai caminhando em direção à rua, olhando diretamente para aquela figura, como se estivesse com medo e tentando se afastar daquela coisa, que apesar de não ter sido notado pelo homem que fez a gravação, naquele momento causou medo no bode, e agora vem causando em muita gente que assiste a essa filmagem e se pergunta, o que poderia ser essa coisa? Mas e você? O que acha que poderia ser? Eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. Histórias sobre cemitérios assombrados são muito comuns, e foi uma dessas histórias que levou os investigadores do sobrenatural do canal Midwest Ghost Hunter a ir nesse mausoléu no meio da madrugada. You can hear my voice. I know you're here. Tap on this window. Tap on it just like this. Segundo a história, o homem que está sepultado nesse local
pode ser visto sorrindo caminhando pelo cemitério. Mas apesar dos vários relatos dados por diversas pessoas diferentes, os investigadores não viram nada durante toda a noite. E quando estavam prestes a desistir da sua busca, isso aí aconteceu. Whoa, what the f? Oh my god. Oh my god, dude, I just caught a face. Enquanto tirava as últimas fotos, em uma delas, vemos um rosto sinistro e sorridente flutuando dentro do mausoléu, exatamente como era relatado nas lendas. Enquanto estava sozinho em casa fazendo um vídeo dos peixes no aquário, esse homem acredita ter vivenciado uma experiência sobrenatural. I've called him Goldie number 2, the black one, and if you guys have any suggestions for names that... Enquanto faz a gravação, uma mão surge no canto do aquário, dando um susto no cara que vai atrás tentando descobrir o que poderia ser. Só que ao chegar na sala, instantes depois, não encontrou nada e nem ninguém. A sala está completamente vazia, sem nada que pudesse explicar aquela mão no vidro do aquário. Quando Cassandra, a autora desse vídeo, foi acordada no meio da noite por seu cachorro super incomodado com alguma coisa, ela não demorou muito para descobrir o que estava tirando a paz dele. Logo de cara, ela percebe que a casa está sem energia elétrica, além de ouvir o portão batendo sem parar. E por isso acende uma lanterna e vai até a porta da frente só para descobrir que o portão está se movendo aparentemente sozinho, mesmo sem estar ventando. Tentando entender o que estava acontecendo, a moça vai corajosamente até o quintal e fica um pouco mais tranquila ao ver um gato do outro lado da cerca. Só que essa calma termina tão rápido quanto começou, quando, ao iluminar o resto da cerca, dá de cara com essa sinistra figura parada, olhando diretamente para ela. Para completar a bizarrice, a sinistra figura desaparece de forma misteriosa logo em seguida. E quando a garota diz um oi, uma batida forte ecoa por toda a casa, vindo da sua porta dos fundos. Desesperada com essa situação medonha e ainda por cima no meio de um blackout, Cassandra decide chamar a polícia, que após vasculhar todo o local, não encontrou nenhum sinal de que qualquer pessoa estivesse estado ali, dentro ou fora da casa. Porém, a filmagem feita pela moça conta outra história. Uma história cheia de mistérios que permanece sem explicação, onde, seja lá o que for aquela coisa, somente Cassandra, o cachorro e o gato viram naquela noite.
Os carros da fabricante Tesla possuem um poderoso sensor utilizado no seu piloto automático que capta tudo ao seu redor. Só que no caso do carro desse homem, parece que ele captou algo que não estava lá. Ou será que estava? This is scary. Very, very scary. This makes no sense. O homem mostra que não tem ninguém na frente do carro, mas o sensor detecta alguém entre os dois veículos, o que passa a ser uma situação assustadora. Na internet, as opiniões se dividiram entre quem acha que o sensor do carro percebeu um espírito e aqueles que acreditam ser apenas um defeito do aparelho. E você, de que lado fica? Enquanto curtiam uma tarde na piscina, essa família acabou filmando enquanto mergulhava essa mulher com longos cabelos escuros na frente do rosto, bem atrás deles. Segundo o casal, não havia ninguém assim lá na hora, e sinistramente a figura parece desaparecer assim que eles mergulham, tendo ficado visível por apenas alguns instantes, mas sendo tempo suficiente para manter a família que fez a gravação apavorada até agora, sem fazer ideia de como explicar aquilo que aconteceu. Esse TikToker decidiu que faria um vídeo sobre a lenda de uma bruxa que habitaria a floresta próxima da sua casa. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nyawa tadrid, Allahu Akbar. Wih, ya Allah. Tidur anjir. Bentar cuy. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, di sini dia ya Allah. E apesar de ninguém ter levado a sério, a gravação que ele fez gelou a espinha de muita gente. Neng. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, ya Allah. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. É muito difícil dizer exatamente o que era aquilo pendurado na árvore que deixou o rapaz tão apavorado. Mas é inegável que a gargalhada daquela coisa passou a morar nos pesadelos de muitas pessoas. Quando começou a ouvir barulhos estranhos nessa trilha, a pessoa começou a filmar esperando gravar algum animal selvagem, mas o que a câmera captou foi algo bem mais sinistro e difícil de explicar. Durante uma fração de segundo, vemos essa névoa densa atravessar rapidamente na frente da câmera. E apesar de algumas pessoas acharem que seja apenas uma névoa ou fumaça comum, aqueles que creem no sobrenatural já acham que pode ser a manifestação de alguma coisa de outro mundo, como uma alma perdida ou até um espírito da floresta. E eu te pergunto, qual seria a sua reação se uma névoa dessas cruzasse o seu caminho? Por favor, conta pra gente aqui nos comentários. Lendas sobre bonecos possuídos por espíritos malignos são bem conhecidas, e é impossível não lembrar delas vendo uma filmagem como essa. No vídeo feito pela Babá Eletrônica, vemos alguma coisa muito estranha se movendo junto ao boneco do Pinóquio. E, para completar a bizarrice, logo em seguida, a porta do quarto começa a se mover sozinha. E tudo isso enquanto o bebê dorme tranquilamente no quarto. A filmagem termina sem maiores incidentes e sem que o bebê sequer acorde. Mas mesmo assim, se não for apenas uma armação, eu duvido que os pais deixem ele dormir sozinho nesse quarto novamente. Quando a equipe do canal Caçadores das Sombras entra nessa antiga construção abandonada atrás de algo aterrorizante e inexplicável para gravar, eles encontram exatamente o que estavam procurando. Vai. Escuta. Tá escutando?
No início, tudo que eles conseguem é ouvir esses sons, como se fossem gemidos que ecoam por toda a parte. Mas não demora muito até que algum deles veja alguma coisa física. O que aconteceu? O que aconteceu? Vai, vai informação, bora! Vai, gordinho, vai pra direita, vai direita, vai direita. Após uma breve perseguição, a figura misteriosa que rondava o local, infelizmente desaparece sem que eles tenham conseguido filmá-la, o que mantém os gemidos que ouvimos antes como um grande mistério. Ô, Yuri, pera aí, velho! Aonde? Aonde? Quando o youtuber NM Ghost Hunter decidiu investigar essa geladeira, que segundo a história estaria sendo assombrada, essa filmagem impressionante foi o que ele conseguiu. Para ajudar na investigação, 2 câmeras foram instaladas, uma dentro e outra fora da geladeira. E nenhuma das 2 foi capaz de explicar o que estaria causando esse movimento. Um fenômeno poltergeist ou apenas um mau funcionamento da geladeira? Cabe a você escolher no que acreditar. Esse é sem dúvida um dos vídeos mais aterrorizantes da internet, pois seria nele que vemos um suposto antigo experimento feito com radiação, onde a exposição causaria essa marca na parede. E mesmo com toda a roupa de proteção, segundo a lenda que gira em torno dessa filmagem, o homem teria falecido depois de ficar muito doente, apenas alguns dias depois dessa gravação, que seria de uma época quando eles não entendiam muito bem as extensões dos danos causados pela radiação, e tampouco sabiam que essa vestimenta usada pelo homem jamais seria capaz de protegê-lo de uma exposição tão forte. Pouco se sabe sobre a veracidade dessa filmagem, além da lenda que é contada pelo submundo da internet, mas infelizmente não é difícil de imaginar algo assim sendo feito. Enquanto esses recém-casados celebravam o primeiro dia na nova casa, uma coisa sinistra surgiu no fundo da imagem. Lá atrás, já dentro da casa, vemos essa coisa com olhos brilhantes se movendo para o interior da residência, antes mesmo do casal ter entrado. Casal que, pelo visto, vai passar por momentos apavorantes na nova casa. Quando ouviu a maçaneta da sua porta sendo forçada e movida dessa forma violenta, esse homem no Japão foi olhar pelo vidro da porta o que estaria acontecendo. E acabou dando de cara com isso aí. Pouco se sabe sobre o que aconteceu depois que o vídeo foi encerrado, mas muitos acreditam que seja um daqueles espíritos errantes da cultura japonesa que assombram os pesadelos de várias pessoas. Depois de jogar o tabuleiro Ouija com alguns amigos, o dono dessa casa alega ter começado a perceber coisas estranhas acontecendo na residência. E segundo ele, isso que aparece enquanto ele filmava sua filha brincando com um gato foi só uma delas. Na internet, muitas pessoas acreditam que alguma coisa pode ter sido invocada para aquela casa através da porta aberta pelo tabuleiro Ouija. Mas e você? Acha que isso seja possível? Acredita que esse tabuleiro tenha realmente esse poder? Eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários.
Visitando um antigo orfanato abandonado, um grupo de amigos ouviu sobre uma lenda de que se uma caixinha de música fosse tocada no local, coisas sinistras aconteciam, como choro de crianças sendo ouvidos, objetos caindo pelo chão e até vultos surgindo pelo local já foram relatados. Mas nada disso impediu os jovens de tentarem ver o que poderia acontecer. Дай знак, если надо где-то еще искать. Depois que ligam a música, todos os objetos do cômodo se movem para o centro da sala, dando um baita susto nessa galera que foge do local sem nunca mais querer brincar com qualquer outra lenda. Na primeira noite na nova casa, esse homem conta ter passado por momentos de terror durante a madrugada. To jakiegoś czasu cały czas... Segundo a história, tudo começou quando ele foi acordado com barulhos fortes de batidas nas paredes e, sem fazer ideia do que estaria acontecendo, começou a filmar. A primeira coisa estranha a ser filmada são alguns objetos sendo arremessados pela casa, seguido de passos por todo o local. E não demora muito para as batidas voltarem a ser ouvidas. Infelizmente, esse vídeo acaba sem maiores explicações, deixando no ar o que mais teria acontecido naquela residência, ou com seu novo morador. E para deixar tudo ainda mais sinistro, a conta onde esse vídeo foi publicado não existe mais. Então é muito provável que jamais tenhamos uma resposta para esse mistério. Durante uma investigação em um apartamento considerado mal assombrado, esse homem se deparou com isso aí. Exatamente como os moradores do local já haviam relatado, durante algumas noites, essa porta começa a se mover sozinha, com o trinco sendo fechado e aberto freneticamente, enquanto a porta balança de um lado para o outro. E esse investigador só precisou passar 3 noites no local para presenciar e filmar o fenômeno que vem apavorando muita gente que acredita que o antigo dono do prédio, que já faleceu há muitos anos, ainda esteja andando por aqueles andares e corredores. Muitas pessoas alegam viver em casas mal assombradas, mas no caso dessa garota, parece que o problema dela se limita ao banheiro da residência. I'm hearing noises and I know it's coming from the bathroom. It was like a thump. Holy shit. Oh my god. A mulher conta que desde que se mudou para essa casa há aproximadamente 2 meses, sempre sente uma sensação estranha de estar sendo observada, e também já chegou a ouvir sons esquisitos vindos lá de dentro. Mas segundo ela, nunca tinha visto nada físico, até essa porta se fechar sozinha, sem que houvesse ninguém lá dentro. Segundo a opinião dos amantes do sobrenatural, essa casa parece estar passando por uma escalada de fenômenos, onde no início acontecem coisas quase imperceptíveis, que vão ficando cada vez mais sinistras e pesadas, até chegar no ponto de fenômenos visíveis aos olhos. E para saber se esse é ou não o caso dessa casa, basta aguardarmos, já que a garota prometeu postar tudo de estranho que acontecer por lá, que certamente virá aqui para o canal como uma atualização desse caso.
Estar numa cachoeira durante a chegada de um temporal é sempre perigoso por causa da possibilidade de uma tromba d'água descer arrastando tudo em seu caminho repentinamente. E, infelizmente, essa equipe de socorristas que vemos nas imagens estão tentando encontrar uma mulher que teria sido levada pelas águas, mas não demorou nada para essa moça chamar a atenção de todos que assistiram à filmagem, pois, segundo a história, ela, além de parecer muito com a moça que estava sendo procurada, ninguém lembra de tê-la visto por ali naquela altura. Somente a equipe de resgate estava na água naquele momento. E para deixar tudo ainda mais sinistro, pouco tempo depois encontraram a mulher já sem vida. E segundo as análises, ela teria perdido sua vida enquanto estava sendo arrastada pelas águas, tornando impossível que essa mulher que vemos na filmagem seja ela. Pelo menos não fisicamente, já que muitas pessoas passaram a acreditar que essa câmera tenha capturado o espírito da moça, que ainda estaria por ali, perdido, sem saber o que estava acontecendo. Já os mais céticos acham que foi apenas uma grande coincidência. Mas e você? No que acredita? Enquanto faziam uma exploração investigando um antigo restaurante abandonado, dois amigos do canal Lucão acabaram encontrando algo que para muitos é considerado muito mais assustador que qualquer manifestação sobrenatural. Mano, olha aquilo ali, velho. Não, mano. Nossa, velho. Ai, meu coração, mano. Ai, mano, meu coração, velho, tá batendo muito forte. Enquanto vasculhavam o local, que apesar de não estar muito longe de outros estabelecimentos comerciais, está cercado de mato, os amigos encontram uma pessoa já sem vida deitada sobre uma cama improvisada. E mesmo em meio a todo o espanto e nervosismo, tiveram a calma necessária para chamar as autoridades. De acordo com as informações cedidas pelos policiais aos próprios rapazes que fizeram a gravação, apesar de ser só uma teoria preliminar, existe uma forte probabilidade de que o homem que foi encontrado ter perdido sua vida por causas naturais, provavelmente um infarto devido a ele ter sido encontrado com a mão sobre o peito. E os oficiais informaram também que ele já devia estar ali há uns 30 dias. E sabe-se lá quanto tempo mais ficaria caso não fosse encontrado por eles. Celebrações religiosas costumam ser um momento de grande comoção entre os fiéis, ainda mais quando fenômenos que parecem não ter uma explicação lógica surgem durante esses rituais, exatamente como aconteceu durante esse batismo. ¡Ay, mire! ¡Mire como unas alas! Tómale foto, mamá, tómale foto. Es que no puedo porque está en video. Durante a cerimônia, enquanto as pessoas têm suas cabeças mergulhadas no rio, essas luzes surgiram sobre os batizados, causando uma grande euforia em todos os fiéis que acompanhavam o momento das margens do rio. Apesar da qualidade das imagens não ser das piores, é difícil dizer com certeza o que poderiam ser essas luzes. Mas os presentes nesse batismo sabem bem no que acreditam e dizem que o que vemos são anjos que vieram abençoar os batizados.
Durante uma investigação paranormal em um antigo hotel considerado por muitos ser um local assombrado, um homem identificado como Rick Garcia acabou encontrando com algo que poderia ser a prova dessas manifestações. Enquanto vasculhava os andares do hotel, o cara se depara com um vulto escuro, quase transparente, atravessando o corredor bem na sua frente, mas desaparecendo logo em seguida. E de acordo com a história do local, esse seria apenas uma das manifestações que aconteceriam por lá e que seriam relatadas pelos hóspedes. Existem também muitos relatos sobre barulhos como gritos e gemidos ecoando por toda a madrugada e saindo dos quartos. Porém, esses outros fenômenos não foram registrados pela câmera, somente o vulto, que por si só já é bem sinistro. Quando parou para olhar o céu no meio da tarde, esse homem não pôde deixar de reparar a movimentação curiosa dessa nuvem e começou a filmar. Cloud with lights in it. Moving weird. I've never seen that that. Enquanto a filmagem é feita, temos a quase todo momento a impressão de que ela se move de forma controlada e rápido demais para uma simples nuvem. E isso fez essa misteriosa gravação receber centenas de comentários tentando explicar o que estamos vendo. E enquanto alguns acreditam que seja uma pipa ou até um drone, outros já partem para o lado mais tecnológico, achando se tratar de alguma camuflagem militar ou até uma nave vinda de outro planeta. Mas e para você? O que pode ser isso? Por favor, me conta a sua opinião aqui nos comentários. Durante uma inundação no Japão, alguma coisa passa rapidamente, quase despercebida aos nossos olhos, mas não às lentes da câmera. Existem muitas lendas de antigas civilizações que falam sobre desastres naturais serem causados por espíritos malignos ou enfurecidos, e vendo um vídeo como esse, é impossível não lembrar dessas histórias, já que é tão difícil definir o que seja exatamente essa coisa. Durante a celebração de uma cerimônia de casamento na Tailândia, a noiva acabou vendo algo que a deixou apavorada a tal maneira que ela não conseguiu se controlar. Pelo que podemos ver, parece que alguma coisa passa sobre as pessoas, mas somente a noiva consegue ver. E pela reação dela, deve ter sido algo indescritivelmente assustador, já que, segundo a história da filmagem, ela teria desmaiado logo em seguida e jamais conseguiu se lembrar do que teria visto naquele dia. Durante um acampamento nas florestas canadenses, um grupo de campistas que havia saído dos Estados Unidos atravessando o país pela mata acabou se deparando com uma criatura que eles não estão conseguindo explicar.
De acordo com a história da filmagem, eles teriam ouvido sons de passos pesados no entorno do acampamento. E assim que começaram a filmar, essa coisa apareceu bem na frente deles, fugindo logo em seguida para o interior da floresta. Os campistas teriam dito que, mesmo já tendo passado muito tempo no meio do mato, nunca tinham visto nada nem parecido com aquilo, e afirmam que depois dessa vão passar um bom tempo longe das florestas, ou pelo menos longe daquela floresta. Enquanto essa família feliz estava reunida se divertindo com as brincadeiras da criança, seria impossível para qualquer um deles imaginar que algo sinistro estava para acontecer. E se não fosse pela câmera de segurança, essas imagens jamais teriam sido vistas por qualquer outra pessoa. A primeira coisa estranha acontece assim que a menina começa a pular, pois é nesse momento que essa esfera, parecendo uma bolinha de brinquedo, surge aparentemente do nada. Mas isso é só o começo, pois algo muito mais sinistro viria logo em seguida. Dessa vez, vemos a menina ser puxada pelas pernas por uma força invisível enquanto dançava. E lá na hora, todos pareceram bastante preocupados, apesar de acreditarem ter sido apenas um tombo comum. Só que a câmera parece querer contar outra história, já que na filmagem parece que algo realmente teria puxado as pernas da garota. Mas e você? Qual a sua opinião sobre essa gravação? Apenas um tombo comum ou você acredita em uma explicação mais misteriosa? Por favor, divida com a gente a sua opinião aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que um vídeo assustador surgir por aí. Muito obrigado e bons pesadelos!